Vamos continuar a conversar então. A gente recebe aqui o Dr. Marcelo Olivan, que é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Marcelo, a gente viu ali na reportagem, justamente a gente falava sobre o abuso e onde está esse limite. Como conversar com uma paciente, como convencê-la de que cirurgias em excesso não fazem bem para a saúde, porque tem gente que quer aproveitar a anestesia. Vamos combinar que é mais barato, né? Quanto mais uma vez só é mais barato. Mas como convencer a paciente de que fazer em excesso pode prejudicar a saúde, doutor? Bom, a gente vai conversar com essa paciente, mas é sempre assim isso que você falou, né? Já que a gente está lá, será que não dá para fazer mais um pouquinho? Só que às vezes esse mais um pouquinho a gente tira o quê? A gente cruza uma linha de segurança. Então você vai fazer uma avaliação da sua paciente, você vai falar assim, olha, a gente vai fazer uma cirurgia muito longa, vai ter um sangramento maior, vai aumentar seu risco, sua recuperação vai ser mais difícil, você vai ter uma cicatrização mais demorada, a qualidade da cicatriz pode ficar pior e essa cirurgia que você quer vai te trazer um ganho muito pequeno. Vamos dividir isso ou pensar mais para frente, fazer depois. Eu acho que de pouquinho, conversando com a sua paciente, mostrando quais são os riscos que ela vai se submeter com esse pouquinho a mais de aproveitar a cirurgia, a maioria acaba se convencendo e a gente consegue segurar esse ímpeto. Doutor Marcelo, é importante ter uma UTI que seja feito num hospital, num centro cirúrgico realmente, né, doutor, em casos de emergência? Mas você sempre faz uma avaliação. Claro que você precisa de um centro cirúrgico, uma sala cirúrgica com estrutura para o porte da cirurgia que você está submetendo aquele paciente. Isso para qualquer cirurgia, Para qualquer doutor? cirurgia. Você está pegando um paciente jovem com os exames normais, você sabe estar um pouco mais tranquilo, que ele tem muito menos risco de ter alguma complicação. Você pega uma senhora de 60 anos de idade, que tem algum problema de diabetes, um problema de tireoide, algumas coisas assim, ela vai ter um risco maior. Então você precisa adequar a estrutura que você está oferecendo para o seu paciente para o risco que ele vai ter. Então, você pode ter, às vezes eu tenho colegas cirurgiões plásticos que têm clínicas super equipadas, que podem fazer o tipo de procedimento para o paciente baixo risco, que ele fez toda essa avaliação pré-operatória. Um risco zero não existe na vida mesmo, você pode estar em qualquer lugar. Toda cirurgia tem um risco. Todo procedimento tem um risco, por isso que você sempre passa para a sua paciente os riscos e sempre comenta com ela, olha, essa cirurgia não vai te trazer um benefício que vale a pena o risco que a gente está correndo. Ou não, essa cirurgia vai te trazer mais risco do que benefício, não vamos fazer. Você vai ter esse ponto com a paciente. Doutor Marcelo, ele disse que chega para ele, está satisfeito, está feliz. É importante que a pessoa tenha esse limite, que realmente olhe para o espelho, se sinta feliz. Bom, agora chega, não quero mais. Porque tem pessoas que já fizeram mais de 50 cirurgias, ainda estão querendo mais. A gente vê o caso clássico da Ângela Bismarck, ela já declarou várias vezes que é sempre mais e mais e mais. Então, como ele frisou aqui, o importante é isso. Tem aquela pessoa que vai passar do seu limite, que não sabe falar não para si mesma, vamos dizer. Não sabe olhar para o espelho e falar, estou contente comigo, não quero mexer mais. Na hora que ela procura um profissional bom, realmente, ele vai virar para essa paciente e vai falar, olha, não vamos mexer porque não tem mais indicação, não vale mais a pena, você precisa procurar alguma outra coisa para suprir essa sua falta que você acha que a cirurgia vai te dar. O Edu até falava disso agora. Não ele falava é a cirurgia médico que você bom precisa. É aquele que sabe dizer não. O médico tem que dizer não mesmo. Tem que dizer não, porque assim, não adianta. Você pode fazer um risco para sua paciente muito pior. E se você opera uma paciente que você sabe que na realidade ela não precisa, ela está operando por vontade, ela vai continuar insatisfeita, porque o problema não foi resolvido. Você fez preenchimento de lábios? Sim. Doutor, mostra pra gente então, que substância é essa, que produto é esse? Só para frisar, o que a gente tem para fazer um aumento de volume corporal, seja onde for, que é um preenchimento. O que o preenchimento faz? Ele vai aumentar um volume, tá? Existem 3 materiais que a gente pode utilizar. A própria gordura da pessoa. Hoje em dia, a maioria dos preenchimentos, muitos deles são feitos até com a própria gordura da pessoa. Você consegue tirar a gordura da pessoa, você prepara e você injeta em diversos lugares do corpo. Cirurgia pacientes mais idosos, quando a gente faz uma cirurgia na face que perdeu a gordura da face, a gente acaba refazendo uma bochecha, preenchendo um sulco com a própria gordura dela. Depois a gente tem os produtos que não são autólogos, ou seja, que não são nossos, que são produtos artificiais. Aí a gente tem 2 linhas. Os produtos que são absorvidos pelo corpo, que hoje em dia são os únicos que a gente utiliza, tá? Por exemplo, o mais comum é o ácido hialurônico. O que significa isso, que ele é absorvido pelo corpo? Ele vai ter uma durabilidade, vai durar 9 meses, vai durar 10 meses, 1 ano e meio, depende do produto. E o próprio corpo, devagar, vai degradando aquilo. Os outros tipos de produtos, só para deixar claro que o Maurício comentou que não é indicado, que é o PMMA, por exemplo, que é o mais comum, ele é um produto que não é reabsorvido. Uma vez, tipo um silicone industrial, vamos dizer, não que ele é a mesma linha. Uma vez que você injeta esse produto no corpo,
ele não vai ser degradado, ele vai ficar lá para sempre. É definitivo, você colocou, definitivo. Não tem mais conserto. Por que a gente conserto? não indica mais esse tipo de produto? Por causa do risco associado. Você pode ter o quê? Uma O reação. caso da Andressa, por exemplo. Teve uma infecção ali, aquilo se espalha e Foi esse o produto que ela usou, então? Foi um dos que ela utilizou. Você espalha esse tipo de reação e você não tem como controlar. Então, hoje em dia, todo mundo tem essa preferência por produtos absorvíveis ou a própria gordura do corpo. Então, como se chama esse? É o ácido? Esse é o ácido hialurônico. Hialurônico. Aí eu trouxe aqui só para dar um exemplo. Ele vem numa seringa, né? Uma seringa normalmente de 1 ml, que é o comum. A gente pode utilizar uma cânula ou uma agulha. E, na realidade, você escolhe o local que você vai aplicar. Por exemplo, fazer um aumento de lábio. Você faz uma introdução de uma cânula. E vagarosamente, a hora que a gente vai injetando o produto, eu tingi esse aqui de azul, normalmente ele é incolor, ele me Só dá... pra gente ver aqui na televisão. Só pra gente ver. Ele me dá o quê? Um efeito de massa, ele vai expandir aquele tecido. Parece um gel, né? A textura dele é parecida com a de um gel, um silicone, algo assim. Isso, é parecido com Então ele dura com 9 gel. meses no organismo e é absorvido Em média, 9 meses a 1 ano e meio, depende do produto. O doutor Marcelo trouxe também algumas próteses aqui. O pessoal às vezes tem curiosidade de conhecer. Essa aqui é a prótese de glúteo. Essa de glúteo. E essa daqui é uma prótese de mama. Maurício tem de glúteo? Não. Quero saber tudo, aquela curiosa. Essa é de glúteo e essa é de mama. Essas são de mamas, por exemplo, para você conhecer às vezes quais são os produtos. Às vezes as mulheres têm alguma dúvida do que a gente pode colocar. Igual teve um caso de uma paciente que colocou exatamente uma de mama e um aumento de glúteo. Certo. Então, quando que está indicado para aquele caso uma mulher magra, por exemplo, a mama não tem como uma mama desenvolver, né? Se você às vezes tem uma mulher magra que já passou da fase da puberdade, que aquela mama não vai desenvolver, a opção que a gente tem é a utilização do implante. Muito Ou bom. no glúteo, que já treinou, a gente não consegue colocar mais nada, tem a opção de colocar uma prótese de glúteo. E agora as próteses dos seios estão menorzinhas, então cada vez mais... Teve aquela fase de aumentar, agora as pacientes já estão na fase de diminuir o peito. Tá bom, eu quero agradecer demais vocês. Olha, o papo foi muito gostoso. E para conhecer Marcelo Olivan, muito obrigada. Obrigada Obrigada vocês. pelos seus esclarecimentos e parabéns por essa coragem de aconselhar uma paciente a dizer não mesmo, né? Parabéns, obrigado, Mari. Parabéns pelo programa e reforçando o Maurício, exatamente isso. Procura um profissional credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que essa pessoa tem uma formação que ele é capaz de te indicar qual o melhor procedimento para você fazer e se você deve fazer e quais riscos você vai correr. Tá bom, muito obrigada.